Olá, o Brasil tem ou não tem uma dívida histórica com a população negra do país? Em caso afirmativo, como reparar essa dívida histórica? Para falar sobre racismo, política de cotas, movimento negro, comunidades quilombolas, está aqui conosco Aline Neves Alves, professora, militante e pesquisadora do programa Ações Afirmativas da UFMG. Olá, dona Aline, Olá. Obrigada por você ter vindo. Obrigada pelo convite. Imagina. Olha, em algum momento dos textos que você publicou, eu li que você sofreu pessoalmente ações de racismo, se não me engano, quando você estava estudando geografia, já na universidade. Uhum. E como a gente sabe que a vida é muito interligada à atividade intelectual, pode ser que ali tenha começado algum despertar para essa questão. Como é que foi isso? Sim, eu, como aluna, né, do curso de graduação em Geografia, em alguns momentos do nosso currículo, a gente tem aulas também na Faculdade de Educação, uma vez que o curso é de licenciatura. Então, infelizmente, eu tive várias situações mesmo de professores com muita dificuldade de reconhecer e legitimar a presença de nós negros dentro da universidade. Na verdade, o curso que eu estava fazendo naquele momento da graduação, me parece que, se eu me lembro, 2, 3 pessoas negras apenas, embora seja um curso, né, que não é de alto prestígio, ainda assim a população negra era muito pequena naquele ano que eu entrei. Mas que tipo de ação ou reação no curso? Ficou meio vago para mim, assim, como assim? Sim, quando eu estava fazendo algumas disciplinas na Faculdade de Educação, um professor em específico, ele fazia alusão sempre à população negra de forma muito estereotipada. Pejorativa até, muito não? pejorativa, sim. Então, em alguns comentários, por mais que ele quisesse provocar uma reflexão, ele trazia, na verdade, mais alimentar um pouco mais essa discriminação, esse racismo que existe no Brasil. Então, teve momentos que ele disse que a escravidão foi algo positivo, uma vez que nós pudemos, então, sair de África e estar em território nacional brasileiro. E em relação à estética também, então ele afirmava que uma pessoa negra que tem baixa escolaridade, ela usa o cabelo alisado. Um aluno, por exemplo, que tem o cabelo Black Power tem a ver, então, com esse nível de escolaridade que é aumentado. Então, tudo bem, é possível mesmo fazer uma reflexão a respeito desse tema, hoje eu compreendo muito bem a respeito, porém, naquele momento, essas falas e daquela forma fazia com que, na verdade, a gente reforçasse estereótipos e trouxesse ainda mais questões mal entendidas, inclusive equívocos em relação ao negro, em relação, por exemplo, ao fato dele também se autodiscriminar, porque isso é possível, uma vez que há um aprendizado, né, em relação ao racismo. Nós nascemos já racializando, e aí a gente vai ver várias pesquisas mesmo, por exemplo, com crianças que conseguem ver a diferença, afinal de contas a diferença ela é visível, porém ela não é problematizada enquanto algo positivo, né, como algo que é diverso e que agrega mais conhecimento. Então, o meu corpo negro dentro da universidade, escutando isso, me fazia muito mal. Então, várias vezes voltei para casa muito chateada, nem sempre eu tive o apoio dos colegas, os colegas diziam, Aline, não se implique com isso, esse professor ele não merece essa atenção toda, vamos ignorar. Mas é que eles não estavam no seu lugar, não estava sentindo, não estava na pele, né? Então, ao voltar para casa, era aquele momento do meu marido mesmo dizer, olha, Aline, está na hora de você enfrentar isso daí. E aí a dissertação é um passo nessa direção. A graduação com a monografia e também a pesquisa de mestrado. A sua dissertação, como é que ela chama mesmo? Esqueci agora. Eu não lembro exatamente o nome, porque a gente tem um hábito de colocar nomes enormes, 2 pontos e mais mas um a sua pouco, dissertação mas tem a ver com a juventude quilombola. Isso, juventude Sim. quilombola. A gente já vai examinar uma outra maneira de ser jovem. Isso. Mas em relação à sua dissertação, eu acho interessante começar pela dedicatória. Eu gosto muito de examinar as dedicatórias. Eu acho que ali está um pouco da história social também, as dívidas boas que cada um tem. Na sua você dedica para sua mãe, pela vida, pelo seu pai, por fazer você acreditar no bem. Nossa, numa sociedade como a nossa, que as pessoas só falam da maldade, e existe realmente muito você acreditar no bem. Queria até que você depois me explicasse como que se faz isso. E até a Deus pela oportunidade de realizar um sonho, que devia ser a dissertação, e alimentar outros. Então,
essa dedicatória diz muito de você, né? Isso. A família é, sem dúvida alguma, uma base muito importante, né? A escolaridade dentro da minha família, da classe popular, ela é considerada, na verdade, uma oportunidade de você, então, sobressair, conseguir sair dessa condição mais precária, dos trabalhos menos prestigiados. Então, meu pai acreditava muito na escolarização, assim como a minha mãe. Então, há um movimento de me colocar numa escola pública, mas que seja de qualidade, né? Tem um interesse do meu pai em elogiar os professores através do boletim. Ele recebia as minhas notas, ao invés de ele dar parabéns para mim, ele colocava parabéns, professora. Ué, que você bonito fez um isso, bom né? trabalho. Muito bonito isso, né? Acho que até de alguma forma fazia para esse campo da educação, né? E daí elogio. talvez o choque, né, de chegar lá também e Sim, enfrentar esse tipo de situação. Exatamente. Que uma coisa é você estudar na periferia com outros negros, com seus pares, e outra é você começar a entrar em espaços, né, hegemônicos de predominância branca, por exemplo. Que é o caso da universidade. Isso, caucasiano, com pessoas imigrantes mais europeus. E isso, eu entrei na UFMG no momento que isso estava se configurando numa mudança, né? Então, enquanto não havia ainda a política de cotas, eu estava lá, eu ia sentindo na pele mesmo essas situações. E a sua dissertação, então? Você fala bastante do que é um quilombo, o movimento quilombola. Vamos começar por aí, então, para a gente depois entender a participação dos meninos, dos adolescentes que participaram dela. Sim. O que é um quilombo hoje? Que tem a origem histórica, mas ele hoje. E o movimento quilombola? Fala um pouquinho. A origem histórica, na verdade, está remetendo mais a local de pessoas fugidas, né? De resistência. De resistência, não necessariamente. O conceito mais clássico, né, daquele momento ultramarino, do início do século XVI, os quilombos eram vistos de forma marginalizada, na verdade, como se fossem criminosos que estavam, então, se organizando e fugindo daquele sistema, claro, opressor, né, racializado e, sobretudo, de violência. Inclusive, havia muitas punições em relação a isso, inclusive com morte, né? É a pena de morte. Mas aí, os quilombos, na verdade, são construções mesmo desses descendentes de africanos que vão manter um laço de solidariedade, de parentesco, sobretudo ligando também as religiões, né, vindas de África e se ressignificando aqui no território brasileiro. É resistência, sim, e o que a gente vem aprendendo nos últimos anos é que não é necessariamente local de gente fugida. Havia possibilidade dos quilombos também serem formados por pessoas que conseguiram arrecadar uma certa quantia de dinheiro, por exemplo, comprar. Ou então aquilombamento também da Casa Grande. Muitos fazendeiros que estavam no momento, por exemplo, com a plantação de canavial, né, da cana-de-açúcar, abandonaram, né, num momento, por exemplo, político e econômico que não estava favorável. Então, esses portugueses voltam para Portugal e os negros ficam à própria sorte. Então, um número grande, às vezes de 300, 600, e que vão aquilombar a Casa Grande, vão utilizar daquele espaço, né, econômico e ter relações, sim, com a cidade, com o campo. Então, longe de ser apenas local de gente fugida, né, é também de pessoas que estão tendo relações, por exemplo, muito econômicas de venda, de troca do que era produzido. Então, uma questão não só de solidariedade e resistência, mas também no plano político e econômico havia uma participação desses quilombos. Mas o conceito é bem difícil conceituar quilombo, porque vai muito mais além do que eu estou tentando colocar. Mas o que é bom é isso, né? É uma questão muito mais complexa do que as pessoas imaginam. E aí, a sua dissertação, você convidou, acho que 6 adolescentes que já tinham participado de um trabalho anterior para fazer uma reflexão sobre a vida numa comunidade quilombola que é do Barro Preto. Isso, exatamente. Então, a minha primeira pesquisa foi de monografia. Eu estava em contato interessada em saber sobre a educação escolarizada dentro de uma comunidade quilombola e, para minha surpresa, né, a grata surpresa foi perceber que a Lei 10.639, que trata da obrigatoriedade do ensino de História da África e Cultura afro-brasileira, ela estava, na verdade, em formato de semente, já germinando dentro da comunidade para a mudança dessa escola, que tem uma educação universal, que passa agora por uma modalidade de educação escolar quilombola. E eles transmitiam tudo isso muito através de desenhos, né? Foi uma técnica que você usou, né? Eu usei os mapas mentais para entender, então, aquele momento que eles estavam vivendo, que era muito recente, muito próximo do reconhecimento quilombola. Então, eu queria entender qual que é a percepção deles, uma vez que eles já nascem
mesmo já cresce dentro de uma ideia de quilombo, de que a cultura é importante, de que eles são pessoas ativas, né, políticas, e então esses meninos expressaram através de desenhos. Eu sou geógrafa, né, então a cartografia, nesse caso de mapas mentais, que não são desenhos inventados, mas são desenhos dessa realidade vivida, aquele desenho vai trazer à tona um jeito de viver e como ele percebe, por exemplo, o lugar que ele ocupa. E o interessante, dentro da comunidade. Aline, que eu achei, é que você também descobre uma nova maneira, não é uma nova maneira de olhar o jovem, porque geralmente as pessoas pensam, o jovem, aquela pessoa que é entediada, é meio emburrecida, ou emburrecida não, emburrada. Mas aí o jovem quilombola é um pouco diferente. Não, talvez não seja diferente, mas acontece algo interessante que a gente pensar mesmo, como a visão da gente sobre o jovem. Então eu tive a grata, né, surpresa de ter sido aprovada também para trabalhar no Observatório da Juventude da UFMG, e eu fui então compreender nesse lugar. Por mais que a gente já tenha vivido e experimentado a juventude, há sempre um conflito intergeracional entre nós adultos ou então mais idosos com relação ao jovem. Então o jovem tem a gente precisa, na verdade, uma metodologia diferente para compreender o jovem diante desse desafio. Então o que a pesquisa foi mostrando para a gente? Que os saberes, né, que a gente muito associa aos adultos e idosos, de que eles são detentores de um saber ancestral, também acontece com o jovem. Ele também guarda essa memória. Né? Deixa eu fazer um intervalinho, claro. Porque nós vamos continuar com esse assunto no bloco 2, então. Tá, okay. Bom? Então nós vamos fazer um intervalo e aí nós vamos conversar também sobre a questão do racismo e da inclusão na sociedade brasileira. Até já.